Oi. Allez. Ouais, eu falar em francês. Salut Matheus. Salut. Salut Rafaela. Salut. Oi, Júlia, tudo bem? Já começou? Já? Elle fait en français, hein? Ah, que bom, tá vendo? Ça va? Ça va. Et toi? Ça va bien. Ça on était pas obligé de se faire dire. Mais c'est pas grave, c'est drôle. Toi, t'as été en France pendant 2 ans. Et donc du coup, ça va apporter des éléments de comparaison, ce genre de choses, un autre regard. Et en plus, tu parles français, donc pour moi, c'est plus facile. Alors ma première question, c'était en tant que Brésilien, est-ce qu'il y a des choses qui te font te sentir fier de ton pays ou des choses que tu aimes particulièrement de ta culture qui par exemple t'ont manqué quand tu étais en France ou qui pourraient te manquer si tu étais ailleurs? Bon, premièrement, il y a la policier qui nous regarde. C'est vrai? Ouais. Bon, une chose qui m'a manqué beaucoup au Brésil et que je crois que même les Français ils ressentent au Brésil, c'est que notre culture elle est très expressive, très forte et ça me manquait beaucoup. Par exemple, le carnaval, c'est une date festive beaucoup des pays dans le monde, mais qui quand même au Brésil, c'est très présent dans notre culture et on attend toujours ça dans l'année. C'est une date importante. Très importante. O funkinho chegou, o funkinho chegou. O Vaco se concentra sentadinha, dando pala de calcinha, joga a bunda pro nervoso, se quiser joga pros cria, se concentra sentadinha. Eu não quero ver ninguém passando mal aí não, hein? Joga a bunda pro nervoso, se quiser joga pros cria. E se não tiver água, vem pra perto do tri que nós vamos fazer chuva. Fica no centro. quadro. Exatamente. Minha primeira pergunta é... Eu esqueci. Confere aí. Eu queria saber, você como uma brasileira, o que você gosta mais de seu país? Eu acho que a primeira coisa que me faltaria seria primeiro a cultura, a expressão que as pessoas têm nos lugares públicos, por exemplo. Pra perto do tri que nós vamos fazer chover, menino. Tamo ao vivo, gente! Tamo ao vivo, pagando! Música, tocar pagode, tocar samba em rodas de samba. E principalmente bares na rua e que as pessoas estão interagindo entre elas e estão se conhecendo. E esse momento que eu tenho com a música, com a comida, com a bebida. E todo um ambiente. E isso é um fator que eu acho cultural muito grande. Que a minha cultura tem. Para você o primeiro. E que é muito importante para mim. Je crois que notre langue, comme le Brésil est très grand, on a une variété très grande des langues et des cultures dans le propre pays. Comme on voit que la culture du sud, c'est complètement différente de la culture du nord ou du nord-est du Brésil. Ouais. Tu as une impression différente des gens et comment les gens s'expressent. Mais par rapport à la culture, le Brésil par exemple, on a beaucoup de musique, de styles musicaux et aussi de danse. On a par exemple le samba, le forró, le sertanejo, le funk, qui sont des musiques, des genres de musique qu'on a qu'au Brésil et qui ça fait notre pays très divers. Je crois qu'ici au Brésil, comme on n'est pas un pays très riche et que le tourisme il se concentre dans quelques villes du Brésil, quand on va plus à la campagne ou dans un état pas trop touristique, les personnes ne sont pas habituées à voir des personnes étrangères ou des personnes dans une autre partie du Brésil. Et on est très curieux. Donc normalement quand on va une autre personne de notre partie, on est très accueillant, on essaye de parler gentiment et de absorber un peu la culture de cette personne. Je crois qu'ici au Brésil, on est très chaleureux par rapport à ça et que des choses comme par exemple de xénophobie, je crois que c'est très difficile d'arriver au Brésil parce que notre culture fait qu'on soit plus accueillant que quelques autres parties du monde. E por que você acha inesquecível o Brasil? Porque temos muita originalidade de alguns outros países, né? São coisas que são da nossa, né? Coisas nossas, né? E as perguntas são bem complexas, está descarregando. Não gravou. Acho que não. C'est comment on se sent en tant que Sud-Américain par rapport au reste du monde? Par rapport à l'Europe, on a un peu du mal avec les pays pour tout le processus de colonisation. Donc
On sait que quelques pays, notamment Portugal, l'Espagne, la France aussi, Hollande, qui sont venus au Brésil pour prendre l'or et des matières primaires ici du Brésil, et qui ça nous a mis en difficulté dans plein de situações. Então, por mais que seja multicultural a América Latina, com influências de vários lugares, a gente tem muitas características nossa de início, dos nossos nativos, e a gente tem muito vínculo com a história disso tudo. E além desses pontos, a gente sempre se caracteriza e tem muito orgulho, pelo menos eu, em dizer que sou latina. E esse orgulho que eu tenho, que me faz sentir orgulhosa, é essa proximidade, essa calor de viver? Esse calor, exato, esse calor de viver, essa harmonia que a gente tem um entre o outro e essa cumplicidade. Par rapport aux États-Unis, on voit une très grande influence des États-Unis par rapport à tout le reste de l'Amérique latine, y compris le Brésil. Et négative? Négatif, toujours négatif. Les États-Unis, ils ont ça donne l'impression qu'ils ont une idée de nous juste des fournisseurs de matières primaires, et du coup j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas que ces pays d'Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique latine en général, qui se développent beaucoup, parce que quand même ils ont des intérêts qui divergent du concept de cette modernisation. Donc par rapport à ces deux parties du monde, on a quelques concepts. Après le reste, A gente possui muitos traços que nos impede de crescer por essa relação política com os países centrais, que a gente chama de países centrais, que é a Europa, Estados Unidos, países em geral da Europa. Então a gente ainda tem muito essa questão do imperialismo. Não é claro de maneira assim comentada externamente, mas eu vejo claramente que ainda somos uma colônia ainda, que dependemos de muita coisa dos outros países, e eu acho que isso é uma coisa que me machuca bastante. Eu não sinto revolta, porque eu entendo a contribuição que os países centrais tiveram em relação a gente, e eu acho que foi muito importante para a gente ser quem somos agora, essa relação e essa participação que os países centrais tiveram em relação a gente. Mas em alguns pontos eu sinto muita dor, porque eu vejo que a gente ainda depende, sendo que não precisamos tanto de depender, de maneira assim, política e maneira économique. Alors, il y a un autre point, c'était en quoi? C'était 2017 ou 2018 que Jair Bolsonaro a été élu président du Brésil, donc qui est président d'extrême droite, et qui est un peu polémique, on va dire. Parce qu'en fait, en France, on peut suivre un petit peu le même chemin. Il y a le risque que ces prochaines années, le populisme et l'extrême droite ressurgissent aussi. Donc ma question c'était, comment tu penses que son élection s'est faite? Sur quelle base quelqu'un comme lui, qui est quand même assez... Enfin c'est dingue, genre quand tu vois ce qu'il peut dire ou faire comme président, dis comment ce mec a pu être élu, genre, et tu penses que ça repose sur quoi? Jair Bolsonaro, c'est un outsider. Je crois que la population brésilienne, elle était fatiguée déjà de la situation politique du Brésil. Il y a quelques temps, on a eu le représentant de la gauche qui a été condamné de corruption. Et du coup, les personnes, elles ont beaucoup du mal avec ça. Et maintenant, les partis de gauche n'ont pas une très bonne réputation ici au Brasil. Como para você, Bolsonaro conseguiu ficar presidente? Quais são as razões que tem muitos brasileiros que votaram para ele? O primeiro fator para explicar isso, eu acho que tem que ser cronológico para contextualizar. Primeiro, a gente teve um grande problema com o governo anterior de escândalos de corrupção. Isso foi um grande problema. E isso acabou causando muita revolta na população, de indignação. Então a gente perdeu essa confiança com o governo anterior. E o governo anterior, pelo fato de ser um partido chamado PT, acabou criando um antipetismo. Isso foi alimentado principalmente pós golpe da Dilma, que chamam de impeachment, mas que eu e muitos consideram como um golpe. Depois do golpe da Dilma,
isso foi alimentado bastante, esse antipetismo, e a Dilma saiu de uma maneira bem humilhada do poder. Então, o Bolsonaro aproveitou esse momento de revolta. Et les partis de droite sont toujours la même chose et... Pose rien forcément de nouveau. Ouais, il ne change rien. Et Bolsonaro, c'est juste une personne qui ne fait pas partie exclusivement d'une de ces deux côtés et qui dit qu'il va faire les choses différentes. Et les personnes, la population du Brésil, malheureusement, il y en a une grosse partie de la population qui n'a pas beaucoup de connaissances, il n'y a pas beaucoup d'études. Et pour ces personnes-là, c'est plus facile de dire des choses et qu'elles te croient même si c'est pas forcément comme ça. Et Bolsonaro, il était élu en disant beaucoup de fake news. E ele, já antes do golpe, as pessoas achavam ele muito engraçado, porque ele falava as coisas assim, de maneira bem chula, bem suja, referente às pessoas. E as pessoas achavam legal. Lui, il essayait de dire des mensonges, les personnes ne savaient pas à qui croire. Il y a beaucoup de gens qui ont fini por le croire lui-même. Então ele aproveitou que ia ter as eleições e muitas pessoas queriam ele no poder, então ele acabou incentivando essa ideia e esse pensamento. Então ele aproveitou essas pontualidades do nosso contexto. Então o segundo turno foi disputado o Bolsonaro e o PT. Então ficou muita gente dividida, porque nós sabíamos dessa questão violenta do Bolsonaro, não só verbal, mas ele também cativar as questões armamentistas. Então muita gente continuou votando no PT e foi segundo turno, só que infelizmente o antipetismo ganhou. J'ai vu un classement qui m'a fait plutôt rire des pays qui aimaient le plus les Français. Et le Brésil, c'était un des premiers. Et je me disais, est-ce que c'est vrai ça? Et si c'est vrai, pourquoi? Quand les Brésiliens voient les Français, on pense toujours dans le classique français, beaucoup de cuisine, de culinaire, des gastronomies. Je crois qu'on aime plutôt bien les Français. A gente tem o costume de ser muito receptivo. Então a gente possui muito carinho por pessoas que vêm aqui. E pelo fato que eu contei já antes da cultura, a gente fica querendo, nossa, você tá mostrando nossa cultura, e a gente fica feliz e fica querendo mostrar, e fica perguntando quais lugares que visitou no Brasil, o que você gosta, o que você gostou mais. On n'a pas l'habitude d'avoir un français proche à nous, donc c'est difficile de créer un autre concept parce que c'est le stéréotypé. Mais on a une vision plutôt bien de la France, oui. A língua também, a gente acha a língua muito mais assim formosa e mais sensual, e a gente acaba tendo uma visão de pessoas mais delicadas e mais assim. E qual é a visão que vocês têm do Brasil? Vocês fazem isso? Vocês têm o costume de comer baguete e de comer coração? Vocês andam de boina e ficam com bigodinho, camisa listrada e fazendo mímica embaixo da Torre Eiffel? O que você pensa quando a gente fala da França? Bem, a França eu nunca visitei, mas acho que lá é muito bonito. Assim, nos restaurantes deve ser muito chique, só que quando paga deve ser muito caro. Você imagina isso? Imagina. Eu acho a França muito bonita, meu sonho é ir pra lá. Eu admiro muito todas as paisagens e atrações que tem lá. O Brasil também é um lugar muito bonito e inesquecível. O que você acha específico que é bonito na França? Na França, eu acho que é a Torre Eiffel. Você queria conhecer a Torre Eiffel? Muito. Aí as vistas também devem ser muito lindas. Mas eu acho que também lá tinha uma torre ou algo assim. Torre Eiffel. Isso! Acho que a vista deve ser muito linda lá de cima. Lá de cima. A língua deles é muito francês. Muito. Tem um jeito francês, né? É. E você consegue me explicar qual que é esse jeito? Porque eu gosto da língua deles. Eu sinto de conhecer a Torre Eiffel. Você sente vontade de conhecer a Torre Eiffel? Todo mundo, ó. A Torre Eiffel é bem popular, né? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te demande est-ce que le Brésil c'est un pays dangereux? Quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, le Brésil est très grand, donc pour dire une réponse concrète, c'est difficile de dire une réponse générale.
Mais dans les capitales, c'est complètement différent du reste du Brésil. Je crois que la campagne du Brésil, elle est si sécure et si tranquille que la campagne de la France, par exemple. Après, dans les capitales, on a beaucoup de problèmes parce qu'il y a une grosse partie de la population qui y habite et que n'a pas forcément beaucoup d'argent. Donc on a les favelas par exemple que tu connais, que ce sont des endroits plutôt dangereux. Mas eu acho que não é algo generalizado. Eu acho que é importante ficar só atento. Então atento onde que tá suas coisas. E assim, eu nunca sofri, nunca vi troca de tiro, eu nunca vi pessoas apontando arma uma para outra. Eu nunca passei por isso, não vi pessoas passando. Então não é algo comum. Acontece, mas não é algo assim que é o tempo todo. E é uma coisa que você tem que andar com muito cuidado e só andar em transporte privado, tipo carro, só anda de carro. Você pode andar de ônibus, você pode, sabe, responder uma mensagem, guardar seu celular no bolso. Coisas básicas de cuidado, mas eu não acho que é algo assim generalizado. Você pode andar com tranquilidade, colocar sua câmera numa praça, que as pessoas não vão pegar suas coisas, não vão... Au Brésil, on a plus des extrêmes. Donc il y a des endroits qui sont vraiment dangereux, il y a des endroits qui sont vraiment tranquilles, qui a aucun problème. Je dirais que pour les capitales, il faut être un peu plus attentif. Pour un étranger qui vient tout seul, j'avoue que c'est un peu plus compliqué que pour un Brésilien. Mais si tu connais au moins une personne, un Brésilien, c'est complètement tranquille parce que c'est juste de ne pas aller dans des endroits spécifiques qui sont des endroits dangereux. Mais il n'y a pas uma ville que elle complètement ela é dangereuse. Por exemplo, dentro da favela é quase uma cidade diferente. Então tem um funcionamento diferente, tem um outro contexto. Então quando chega pessoas de fora dentro da favela, elas estão sofrendo muito mais violência do que as pessoas da favela com a gente. Na verdade eu sempre achei que a gente tem mais violência com pessoas dentro da favela do que a favela pro lado de fora. Après franchement je trouve pas le Brésil dangereux. Il y a des points qui sont dangereux, mais franchement je trouve ici tranquille aussi. C'est vrai. Merci Matheus. Il n'y a pas de souci. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafaela. Muito obrigado.